A grande oportunidade e responsabilidade, de trazer a palavra nessa noite. E eu agradeço a Deus. Nós estamos vivendo um Kairos de Deus, um tempo específico de Deus para nós como igreja. O que é Kairos? É um tempo específico. Nós temos o Cronos, que é o tempo cronológico, que é o seu relógio funcionando, os dias da semana, os meses do ano, mas nós temos o Kairos, que é um tempo de Deus, um tempo que se abre para que algo específico aconteça. E nós estamos vivendo como igreja esse Kairos de Deus na oração. Então, o Senhor tem nos falado que esse ano é um ano de levantar a torre de oração, de estabelecer a casa de oração e nos tornarmos, então, uma igreja que ora 24 horas por dia. Temos trabalhado por isso, temos trabalhado através das células e estamos, então, ensinando a igreja, admoestando a igreja a orar. Como o pastor pregou semana passada, os discípulos, quando ouviam e viam Jesus orando, eles perceberam que o segredo do seu ministério era a oração. E eles então pediram: Jesus, ensina-nos a orar. Mestre, ensina-nos a orar. Então o Senhor ensinou os discípulos a orar com essa oração que nós cantamos agora. A oração do Pai Nosso, É a oração de Jesus, que Jesus ensinou os discípulos. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre a oração, num tópico específico que chama-se Orando a Palavra. Esse é o tema da mensagem de hoje, orando a palavra. Quase 2000 anos atrás, na primeira igreja, os primeiros discípulos, eles já tinham o hábito de orar a palavra. A história fala sobre isso, conta sobre isso. Eles não só oravam a palavra, mas eles cantavam a palavra. Eu não sei se você consegue imaginar comigo, mas naquela época não havia Bíblia, Não havia Bíblia impressa. Os discípulos, eles não possuíam cópias, do Antigo Testamento. O Novo, eles estavam ainda escrevendo. E eles não tinham, eles sabiam de cor. Os judeus, eles eram ensinados a decorar a Torá, decorar os livros da lei e os profetas. Então, eles sabiam de cor, eles citavam a Bíblia de cor. E na primeira igreja, na igreja primitiva, eles citavam a Bíblia, orando a Bíblia e cantando a Bíblia. Quantos já ouviram falar aqui do canto gregoriano? Quem já ouviu? Alguns, O canto gregoriano, ele é um canto baseado na palavra de Deus. O canto gregoriano, ele surgiu com os primeiros cristãos, que eles andavam falando e cantando a palavra de Deus. Alguns textos da Bíblia, alguns textos dos profetas, mas principalmente os salmos, Como que era esse canto? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Amém. É isso, professora? Então, eles cantavam assim. A característica do canto gregoriano é que eram melodias cantadas em uníssono, não havia divisão de vozes. Eles tinham um ritmo livre, sem compasso, baseado apenas na acentuação e no fraseado. Eles cantavam sempre a capela, sem acompanhamento musical. E as letras eram em latim, extraídas dos textos bíblicos, principalmente dos salmos. Esse nome gregoriano, ele veio por causa do Papa Gregório Magno, que não foi ele que inventou o cântico gregoriano, mas o nome foi dado em homenagem a ele, porque ele compilou e ele fez livros dos cânticos, escreveu os cânticos, 2 livros, então levou o nome dele por causa disso. Mas eu quero me deter que os primeiros discípulos, eles cantavam a palavra, eles oravam a palavra. Isso era um hábito da igreja primitiva. E durante
A maior parte da igreja na terra, depois que Jesus, ungiu a igreja, encheu a igreja do Espírito Santo, eles oravam a palavra. Eles tinham livros de orações, livros escritos pelos discípulos deles, através dos séculos, livros de orações que eles liam, que eles oravam, que eles cantavam. Orações baseadas nos salmos, nos textos da Bíblia. E eu quero contar um pouco da minha história, antes da gente entrar realmente no estudo, porque eu tenho muitas experiências de orar a palavra de Deus. Eu venci um complexo de inferioridade, o espírito de inferioridade na minha vida, declarando a palavra de Deus. Quando eu era adolescente, jovenzinha, eu tinha muito complexo. E isso me bloqueava em muitas áreas da minha vida, nos relacionamentos. Eu não via futuro para mim, de tanto que eu era complexada. E um dia eu me deparei com o texto da Bíblia. Na verdade, eu fui afrontada por um rapaz que era vizinho, e ele falou algo assim que me humilhou bastante. E naquele dia eu chorei muito diante de Deus. Eu falei: Senhor, eu preciso ser curada. Obrigada, irmão. Eu preciso ser curada. E então eu me deparei com o Salmo 17, versículo 15. O final desse salmo, o final desse versículo, a parte B do versículo diz assim: quando eu acordar, me satisfarei com a tua semelhança. E eu lembro que eu peguei uma folha sulfite com caneta grossa, escrevi nessa folha e colei na parede do meu quarto. E todo dia, quando eu levantava, eu declarava: obrigada, Senhor, porque eu sou feita à tua semelhança. Eu acordo e me satisfaço com a tua semelhança. E eu comecei a declarar isso, dia após dia, durante meses. E aquela palavra foi me curando. E eu me vi livre daquele espírito de inferioridade. E o Senhor mudou a minha vida, e isso refletiu até na minha aparência na época. Quem sabe a minha história, não vou contar a fundo aqui, porque tenho muita coisa para falar. Mas eu fui curada, queridos, pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus, declarada e orada. Eu venci o medo na minha vida, declarando e orando a palavra de Deus. Eu tive aquela síndrome do pânico. Na verdade, é denominada síndrome do pânico, mas na época era uma opressão espiritual. Eu ouvia vozes, eu via demônios no espelho. Eu batalhei muito com isso. Para mim, era muito difícil lidar com tudo aquilo. A minha família já estava me achando doida, Porque na época, dentro de uma igreja tradicional, uma igreja presbiteriana, isso não existia muito expulsar demônios, essas coisas todas. Então, era um distúrbio psicológico. Mas eu via, era real, eu ouvia risadas macabras, eu via os demônios, e eu não dormia no meu quarto. Eu passei 6 meses dormindo com os meus pais, um colchão no chão, meu pai tinha que segurar minha mão. Eu dei muito trabalho para os meus pais. E quando eu fui liberta, que o pastor Reinaldo, o meu sogro, orou por mim, eu fui liberta naquela noite do poder do medo. Mas ficou resquícios no meu coração que, ao longo dos anos, eu tive que batalhar com o poder da palavra para vencer. Então, eu tinha medo do meu marido me abandonar, eu tinha medo de tragédia, eu tinha medo de morrer, eu tinha medo de doença, eu tinha medo de alguém me humilhar em público. Então, eu tinha muitos medos que ainda me acompanhavam, apesar de eu ter sido liberta daquele grande terror que eu tinha. E como que eu venci isso? Declarando 2 Timóteo 1,7, porque Deus não me deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Porque quando nós temos uma mente sã, nós não ficamos esperando as tragédias, nós não ficamos esperando os desastres. Nossa mente é curada. Nós conseguimos pensar as coisas que Deus pensa, pensamentos de paz e não de mal. Amém? Então, eu comecei a declarar: eu tenho uma mente sã, eu não tenho espírito de medo, eu não tenho espírito de covardia. E eu venci o medo. De vez em quando, tenho que confessar de novo, expulsar. Às vezes, a gente assiste tantas notícias, Como está terrível o mundo, gente? É tanta notícia, é tanta tragédia, é tanta coisa ruim, que eu me
coloco de novo orando. Deus não me deu espírito de medo. Eu não tenho medo. Eu não vou me render ao medo. Uma outra experiência com a palavra de Deus, quando eu era recém-casada, com 3 meses de casado, a gente fez o curso Casados para Sempre. Eu indico para todo mundo esse curso. Se você não fez, faça. A hora que abrir uma oportunidade na igreja, nós temos um grupo quase terminando. E daí provavelmente vai começar outro, mas ele é muito bom. E esse curso me ajudou muito no casamento e em outras áreas também. Tem uma lição do curso que chama Visão de Fé e Confiança. E nessa época, a gente era recém-casado, meu esposo ganhava muito pouco. E a gente passava muitas necessidades. Todo mês meu sogro tinha que dar uma ajuda, né, amor? Tinha que dar uma ajuda para nós. E na época ele desanimou, ele trabalhava como ministro de louvor em tempo integral na igreja. E não havia ali uma perspectiva de melhorar a situação financeira. Então ele resolveu procurar um trabalho fora da igreja. E ele estava determinado a isso. O pastor já contou aqui para vocês esse testemunho dele. E bem nessa lição, eu me apliquei todo o meu coração para fazer essa visão de fé. Porque ali fala para a gente buscar qual é a visão de Deus para o nosso cônjuge. E eu, então, passei a semana orando. O curso era domingo de manhã. E eu passei a semana inteira orando. Senhor, qual é a tua visão para o meu marido? Como o Senhor vê? O que o Senhor tem para ele? Qual é o futuro do Senhor para ele? E eu passei a semana inteira, no sábado, eu ajoelhei e falei, Senhor, tem que ser hoje, amanhã é o dia de entregar a tarefa. E o Senhor tem que me falar qual é a tua visão. E quando eu orei assim, as palavras começaram a vir no meu coração, mas eram versículos da Bíblia. E eu fui escrevendo, versículo após versículo. Então, o primeiro que veio foi o Salmo 1. Porque o Acla não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Então ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, sua folha não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. E eu comecei a colocar vários textos que Deus foi trazendo ao meu coração. E um deles foi esse, Isaías 61:6. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Meu esposo não era pastor, queridos. Eu também não era pastora. A gente trabalhava na igreja, eu trabalhava no escritório da igreja. Claro que a gente já tinha muita experiência, porque por muitos anos nós trabalhamos com libertação e trabalhamos em várias áreas na igreja, lideramos ministério de jovens e tinha um culto todo especial na igreja chamado Baibar Mundão. A gente estava na frente, isso nos deu alguma experiência. Mas a gente não tinha título, a gente não era pastor. E quando o Senhor falou isso para mim, eu escrevi. E todos os dias, deu uma folha de sulfite assim, ó, toda preenchida. E eu passei dias, semanas e meses, todo dia eu ia orar e começava, porque o Acla é como árvore plantada junto às águas. Porque ele será chamado sacerdote do Senhor, ministro do nosso Deus. E eu comecei a declarar aquela palavra sobre a vida dele. 1 ano e meio depois, ele foi consagrado pastor. O Senhor foi abrindo as portas, não foi abrindo, ele foi escancarando as portas para nós. Foi algo tão tremendo, isso mudou tanto a nossa vida, porque ele era chamado, a gente viu o chamado, mas ele estava querendo caminhar para outro rumo, mas através do poder da palavra de Deus, orada, confessada, declarada, o Senhor foi trazendo a gente de volta para o centro da vontade dele. E quando a gente já era casado, teve uma vez que a gente viveu um grande avivamento, como equipe de louvor, e a gente tinha uma reunião de oração na igreja, sábado à tarde, só com o pessoal do louvor. E naquelas reuniões de oração, toda reunião de oração, me vinha um clamor, um pranto pela cidade. A gente morava em Dourados. E eu começava a chorar pela cidade, a orar pela cidade. Um dia, o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra de juízo. E o Senhor falou assim, essa cidade é uma cidade sanguinária diante de mim.
E eu fiquei tão desesperada, porque eu amava tanto a cidade que eu nasci. Eu falava, meu Deus, tem misericórdia. Eu lembro que eu passei aquela semana toda pedindo perdão a Deus pelos pecados da cidade, de sangue, né? Não sei quantos vocês sabem, mas Dourados é muito isso, né? Uma cidade era, né? Em nome de Jesus, essa história está sendo mudada. Era uma cidade sanguinária. E durante aqueles dias, orando e lendo a palavra, o Senhor falou muito comigo em Isaías 26, 8, 9 e 19. Deixa eu só conferir. Isaías 26, 8, 9 e 19. Diz assim: andando pelo caminho das tuas ordenanças, esperamos em ti, Senhor. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. A minha alma suspira de noite por ti, e logo cedo meu espírito por ti anseia. Pois quando se vêem na terra as tuas ordenanças, os habitantes do mundo aprendem justiça. 19. Mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem, cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de vida. Na minha tradução está luz, mas na época, né, na revista atualizada, teu orvalho é orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. E eu fiquei meditando nesse texto, eu falava, Deus, que coisa tremenda, quando o teu orvalho cair sobre a terra, até os mortos ressuscitarão. E a gente sentia isso dentro da igreja, às vezes as pessoas estavam dentro da igreja, e parecia que elas estavam vivas, mas a gente sentia a morte dentro delas. Pessoas que não conseguiam romper, não conseguiam prosperar, não conseguiam adorar a Deus, não conseguiam se santificar, não conseguiam abandonar pecado, pessoas mortas. Então nós começamos a profetizar, eu comecei, Senhor, o teu orvalho será como orvalho de vida. Queridos, e o Senhor nos deu um cântico tão lindo, que nós gravamos num CD, chamado Orvalho de Vida. E ele está exatamente nesses textos que eu acabei de ler. Em todo tempo eu te busco, à noite a minha alma te deseja. Com meu espírito em cada segundo, diligentemente eu te procuro. Depois fala, vem sobre mim, orvalho de vida. Então, era uma invocação ao Espírito Santo, porque esse orvalho aqui é o Espírito Santo. E depois falava assim o refrão, rompe os grilhões da morte em meu ser, ressuscita os sonhos em meu viver. Vem renovar o teu mover. E foi um cântico assim que entrou no coração da igreja. Mas foi a palavra orada e cantada. Um outro testemunho que eu tenho é pela igreja local. Há uns 5, 6 anos atrás, eu e o pastor, a gente estava muito frustrado como pastores. A igreja estava estagnada, havia um tempão, não crescia. Quando ela crescia um pouquinho, daqui a pouco ela voltava ao tamanho pequenininho de novo. E eu lembro que um dia eu estava aqui no altar e eu chorando, eu falava, Senhor, tem pecado entre nós, tem alguma coisa? O que está acontecendo? E chorando e buscando uma resposta de Deus, eu não entendi. Eu me lembro uma vez que eles estavam no culto e veio tão pouquinha gente, tão pouquinha, que tinha muita cadeira vazia. E eu lembro que eu saí daqui, eu fui lá no fundo, e eu me prostrei, eu chorei, rasguei meu coração para o Senhor. E orando no altar, subiu no meu coração um texto da Bíblia, em que Deus faz uma pergunta para o profeta. E ele diz assim, acaso poderão reviver esses ossos? Acaso poderão reviver esses ossos? Aquela pergunta ficou no meu coração, acaso poderão reviver esses ossos? E eu peguei a Bíblia, e a resposta do profeta foi, Senhor, tu sabes. Aí o Senhor, ele fala assim, Ezequiel 37, ele fala, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o soberano, a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida.
porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês e vocês terão vida e vocês saberão que eu sou o Senhor. E a Bíblia conta que aqueles ossos então começaram a ter carne, a ter tendão e eles ficaram em pé, só que eles não tinham o espírito. Eles só ficaram em pé. Aí Deus mandou de novo o profeta profetizar e disse: diga a esses ossos. Não, profetize ao Espírito agora. Antes ele profetizou para os ossos, agora profetize ao Espírito. E diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Então profetizei, conforme a ordem recebida, o Espírito entrou neles, e eles se puseram em pé, e era um exército enorme. Gente, olha que tremendo. E a partir daquele dia, eu vim orar na igreja, e eu falava: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Farei entrar o Espírito sobre vós e vivereis. E vocês serão um poderoso exército, um exército numeroso. E comecei a profetizar. E depois o pastor tirou a canção, né? Sopra, Espírito. Essa música é baseada nesse texto. É a palavra de Deus cantada. Trazendo vida. Junto aos pedaços, já ouço o ruído. E eu ficava quietinha, eu falava: já ouço o ruído, Senhor. Eu já ouço pela fé. E esse último batismo que eles, como eu me emocionei, eu me lembrei de tudo isso. Porque antes a gente via pela fé. Com os olhos da fé, hoje a gente pode ver o exército se levantando. Ontem nós fomos no aniversário de uma coordenação de célula. Uma coordenação de célula. Tinha mais ou menos umas 80 e poucas pessoas. É ou não é, irmão? Pela contagem das cadeiras que eu fiz ali, não eram umas 80 pessoas que estavam ali. E a gente ficou muito impressionado. Eu falei: meu Deus, é uma coordenação de célula. Quantos anos a gente ficou com menos que isso na igreja? Deus está fazendo, queridos. Mas é pelo poder da palavra orada, a palavra cantada, a palavra profetizada. A palavra, quando a gente crê e libera, ela não volta vazia, a Bíblia diz. Ela não volta vazia sem antes cumprir aquilo para o qual ela foi designada. E nós precisamos crer. E eu quero meditar alguns tópicos com você. Primeiro é: qual é a importância da palavra de Deus? Qual é a importância? Por que ela é tão importante? 2 Pedro 1, 20 e 21. Como a gente está falando da palavra de Deus, nós vamos ler bastante a palavra de Deus. Diz assim, 2 Pedro 1, 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito. Nada do que você lê na Bíblia veio de homens. Nada que está na Bíblia veio de pessoas alucinadas, pessoas que ficaram pensando e filosofando. Não. A Bíblia foi impelida, inspirada pelo Espírito de Deus. Amém? Se você não crer que a Bíblia é o livro de Deus, que ela é inerrante, que ela é infalível, você não vai crer na Bíblia. E ela não vai mudar a sua vida. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, toda ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela é inspirada por Deus. Amém? Foram homens inspirados, eles não escreveram de si mesmos. E ela é infalível, ela é inerrante. A Bíblia não erra, queridos. Jesus, ele disse assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Tudo que está nela vai se cumprir. O homem acreditando ou não, querendo ou não, tudo que está na Bíblia vai se cumprir. Ela não falhará. Vai cair, pode cair, né? Tudo, passar tudo. Mas a Bíblia, ela vai permanecer. Amém? E o texto mais maravilhoso
que nos faz crer na palavra de Deus. O texto mais impactante para mim está em João capítulo 1. Esse texto tem que mudar o seu relacionamento com a Bíblia. Tem que impactar sua comunhão com Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Presta atenção aqui. Como é que Deus criou todas as coisas no princípio? Ele disse: haja luz, e houve luz. Haja separação entre águas e águas. Houve separação. E Deus foi liberando a sua palavra. Tudo que Deus criou foi através da sua palavra. Aí você lê agora aqui, ó. No princípio era aquele que é a palavra. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele foi a palavra liberada da boca do Pai. Jesus é a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha que tremendo. Mas o mais tremendo, queridos, é o versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Tudo foi criado por ele, pela palavra. E a palavra estava aqui, mas o mundo não o conheceu. Olha que terrível. Versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O verbo, a palavra, se fez carne. Jesus é a própria palavra de Deus. Quando você declara a palavra, você declara o poder de Jesus, a vida de Jesus, a essência de Jesus. Você declara o poder de Deus. E quando você não crê na palavra de Deus, você não crê em Deus. Jesus disse assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E onde você vai achar os mandamentos de Deus? Na sua palavra. Se você ama Jesus, você observa a sua palavra. Você medita na sua palavra, você lê, você decora, você sabe o que está escrito. Quer conhecer Deus? Conheça a sua palavra. Uma outra coisa que eu quero falar sobre a palavra de Deus é que a palavra é a linguagem de Deus. Nós não temos uma linguagem, nós conversamos aqui em português, né? O meu esposo, meu filho, eles falam inglês fluente, eles conversam, e eu entendo quase nada. Pouca coisa eu pego, não dá para eles falar muito segredo, porque eu entendo alguma coisa. Eu só não falo, mas não dá para eles conversar em segredo. Mas existem certas expressões no inglês que nós não entendemos no português. Vou dar um exemplo. No inglês, quando você quer falar assim, isso aqui é melzinho na chupeta, você não vai traduzir melzinho na chupeta. Eles falam piece of cake, que é um pedaço de bolo. Mas se você for traduzir, isso aqui é um pedaço de bolo, a gente não vai entender, não é? Porque são expressões. É igual a gente fala, né? Isso aqui é melzinho na chupeta. Mas para eles é outra expressão. A palavra saudade, em português, é uma palavra que não existe no inglês. E eu não sei também se existe em outra língua. É uma palavra nossa. No inglês, o que mais chega perto é I miss you. Eu sinto a sua falta. Mas para nós, saudade é mais do que sentir a sua falta. Ela denota lembranças, memórias boas.
a vontade de voltar lá atrás. Isso é saudade. A linguagem de Deus tem expressões que só entende quem fala a língua de Deus. A palavra de Deus tem expressões que só entende quem fala essa língua. São expressões de fé. A Bíblia, ela compara isso com loucura. Porque ela fala, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Tem coisa que é loucura. Você vai ler, meu Deus, a mula falou. A mula falou. A mula repreendeu o profeta. Que loucura. Vai falar por aí que um animal falou. A baleia, ou um grande peixe, a Bíblia não fala que a baleia, engoliu Jonas. E depois vomitou ele vivo na praia. É loucura. A sabedoria de Deus é loucura. Jesus ficou 3 dias morto. Mas no 3º dia ele ressuscitou. É loucura para o mundo. Mas é a nossa linguagem de fé. Você quer entender a linguagem de Deus? Você precisa ler a Bíblia. Você precisa saber as expressões da Bíblia. O que Deus tem falado. Tudo o que Deus tem falado, quer revelar, quer nos mostrar, está aqui. Você não vai achar um outro lugar em que estão os pensamentos de Deus. Elas estão na palavra de Deus. Estão revelados aqui. Romanos 15:3 diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. É para esse tempo. Não é para depois que Jesus voltar. É para agora. Deus quer falar com você agora. Tem segredos. Tem coisas escondidas na palavra que é para agora, que é para a sua vida. E Deus quer revelar. Olha, eu contei o testemunho do meu esposo. Como que eu descobri os pensamentos de Deus para ele? Na palavra. Foram vindo aqueles textos ao meu coração. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Quando ainda não existia nada, nenhum fragmento, nenhuma esperança. Querido, o que a Bíblia diz a seu respeito? O que Deus diz a seu respeito? Quais são os pensamentos de Deus para você, para a sua família, para os seus filhos? É aqui que você vai encontrar. É gastando tempo, lendo a palavra. É através dela que Deus revela a sua vontade, os seus planos e até o futuro da humanidade. Está tudo aqui. Você não precisa ir em cartomante, necromante. Você não precisa ler horóscopo. Você não precisa ir atrás dessas coisas. A vontade de Deus está revelada. Está na sua palavra. Pastor, eu não entendo nada. Eu leio a Bíblia, parece que eu estou lendo em grego, em aramaico ainda. Para isso, Deus colocou certas orações dentro da palavra de Deus. Tem uma oração que eu oro desde os meus 17 anos até hoje. Efésios capítulo 1, 16 em diante. Pai, me dá espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Abre os olhos do meu coração para que eu veja a esperança da Tua glória, a suprema grandeza do Teu poder para conosco que cremos, a suprema eficácia do Teu poder que operou em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar a Tua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só neste século, mas no vindouro. Quando você lê essas verdades, que você vai começar a entender que não foi uma coisinha de nada Jesus ressuscitar, foi um poder tremendo que levantou Jesus dos mortos. O poder de Deus que traz vida. E você vai falar, ilumina os olhos do meu coração, me dá entendimento, me dá espírito de sabedoria e de revelação. E quando você for ler esses mistérios aqui, o Espírito Santo vai te revelar. E você vai começar a entender coisas que você não entenderia naturalmente. Porque o Espírito vai ser o seu mestre, o seu professor, o seu ensinador, o seu ajudador. E tem muitas orações dentro da Bíblia que nós devíamos orar todos os dias. Eu oro pelo meu esposo. Eu oro alguns salmos sobre a vida dele. Tem um salmo muito lindo que fala sobre o justo.
127. Eu quero deixar essa dica para as esposas orarem para os seus maridos. Não é o 127. Como é feliz o Áquila que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. A sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, e seus filhos como rebentos de oliveira à roda da sua mesa. Como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E você vai lendo e você vai declarando que o Senhor te abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém. Eu não oro na frente dele. Eu oro no meu momento de oração, mas eu declaro a palavra. Mas tem gente que vai diante de Deus, Senhor, olha o marido que o Senhor me deu, não dá conta nem de sustentar a casa, eu queria isso, eu queria aquilo, eu não sei o quê, ele é inútil. Deus até tampa o ouvido na hora dessa. Irmãos, vamos entrar em linha com os pensamentos de Deus. Vamos trazer essas verdades para dentro da nossa casa. Salmo 112 diz assim, que os filhos dos justos serão poderosos na terra. E eu sempre declaro, porque os meus filhos serão poderosos na terra. Eles serão poderosos na terra. Pode falar o que quiser, pode amaldiçoar o que quiser, dentro da nossa casa, o que vale é a verdade da palavra de Deus. E disso nós não abrimos mão. Amém? Tem gente que dá mais importância. O que andam falando, né, de si, dos filhos, de quem é, do que acham, do que o que a Bíblia diz. Que isso, querido? Dá ouvidos ao que Deus diz a seu respeito. Como dizia o meu marido para mim, durante muitos anos ele falava isso, ó, Deus e você é a maioria. Isso basta. Deus e você é a maioria. O que Deus fala tem que valer mais do que o que os outros falam. Se você ouviu a vida toda que você é um derrotado, e você não se levanta para ouvir que em Deus você é mais do que vencedor, você vai passar a vida toda derrotado, cabisbaixo. Como diz no mundo, comendo o pão que o diabo amassou. Mas eu vou comer o pão da vida. Amém? Está na hora da gente sacudir a poeira. Tem hora que o profeta Isaías, ele fala assim, ó, levanta do pó, sacode a poeira, desperta. E a gente está precisando fazer isso. Sacudir a poeira, as palavras de maldição, o espírito de incredulidade, as dúvidas que estão sobre nós, sacode. Fala, não, eu vou crer, a partir de hoje, na palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus, ele disse assim, santifica-os, orando pelos discípulos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora, olha que tremendo, Jesus, depois ele declarou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra e Jesus são um só. Quando você vai declarando a palavra de Deus, a verdade de Deus, ela vai trazendo a realidade do céu para dentro da sua casa. A partir do momento que você aceitou Jesus, que você batizou, meu querido, você não é mais desse mundo. Você pertence a um outro reino, e é um reino que não está aqui, é um reino dos céus. Que nós oramos, sim, que venha o teu reino, mas nós não vamos ver o reino de Deus no mundo. O reino de Deus está dentro de nós. A Bíblia diz, ninguém vai dizer, olha ele ali, olha ele lá. Porque o reino de Deus não vai ser visto, ele vai ser vivido, ele vai ser praticado. Não adianta você tentar se encaixar nesse mundo, você agora pertence ao reino dos céus. Viva como um cidadão do céu. Eu sempre falo isso para os meus filhos, isso não combina com um príncipe, essa atitude não combina com uma princesa. Você é um filho de Deus, não combina essas coisas. Tem coisas que combinam para o povo do mundo, mas para nós não combina mais. Você já imaginou, né, uma rainha, uma princesa, se comportando de uma maneira, né, imoral, desleixada? Tem coisas que não combinam mais para a gente tem uma outra linguagem.
A nossa linguagem provém da fé, da palavra de Deus. É daqui que vem a nossa linguagem. Nós falamos coisas que para o mundo é loucura, mas para nós é verdade, é vida. Eu quero contar um testemunho que nós vivemos aqui há mais ou menos uns 9 anos atrás, quando um casal da igreja que a gente era em Dourados, eles se mudaram para cá. E logo que eles mudaram, eles tinham uma filha, hoje eles estão nas Moreninhas. E a menininha tinha acho que 3 anos na época, 2, 3 anos. E ela começou a ficar muito enferma, e a mãe levou no médico e o baço estava muito alterado, muito alto. E a médica ficou muito preocupada, mandou a mãe procurar um infectologista. E ela foi, fizeram os exames e tudo começou a dar alterado. E suspeitaram de leucemia. E ela chegou com aquele laudo, ou leucemia ou leishmaniose. E ela chegou com aquele laudo na nossa casa. A gente já vinha acompanhando, orando. E ela chegou com aquela pastinha, quando eles dão laudo, vem numa pastinha, né? E ela chegou abatida, nós oramos com ela. Eu falei, deixa aqui, nós vamos orar, vamos colocar diante de Deus. E ela foi embora, deixou aquele laudo. E um dia de manhã eu estava orando e falando, meu Deus, eu não aceito isso, Senhor, o que eu posso fazer? E eu olhando aquele laudo, me veio uma inspiração no coração. Eu abri o computador e eu copiei exatamente aquele laudo para o computador. Só que eu coloquei médico, Jesus Cristo. E fui alterando. Laudo médico. Certamente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas feridas fomos sarados. E coloquei, Ele é quem perdoa as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. E fui colocando textos da Bíblia que declaravam a cura. Tudo no laudo, imprimi, comprei uma pastinha igualzinha, pus dentro. E eu lembro que, na época, as meninas da dança da igreja, elas tinham um vestido de dança que estava escrito assim, bem aqui no peito, a glória do Senhor nasce sobre ti. E a Larissa tinha um vestido que já não servia mais para ela, ela tinha o maior. E eu peguei aquele vestido pequeno, dobrei, coloquei dentro da caixa, junto com o laudo, fui lá no trabalho dessa mãe, e dei para ela. Falei, olha, aqui está a verdade sobre a sua filha. Esse aqui é o verdadeiro laudo. E é nisso aqui que você vai perseverar. E ela recebeu aquilo, mas com tanta fé. E ela colocava o vestidinho na menina, colocava uma música, e a menininha dançava enquanto ela catava o laudo e declarava, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores. Queridos, hoje a Emanuele não tem nada. Ela dança lá na Igreja das Moreninhas, saudável. Ela foi curada. Ela foi curada. Porque essa é a nossa verdade. O que o médico diz a seu respeito não é o que Deus diz a seu respeito. Nós temos um médico acima dos médicos, porque os médicos, eles não curam a doença na raiz. Eles tratam sintomas. Mas o nosso Deus, Ele vai na raiz e Ele cura por completo. Amém? Glória a Deus. Você crê que a palavra de Deus é a verdade? Ela é a verdade absoluta sobre a sua vida. Se você começar a orar e a declarar, você vai começar a viver essa verdade. Qual é a verdade para a sua situação hoje? Você precisa procurar. O que Deus está dizendo aqui na Bíblia? Sobre você, sobre a sua situação. Uma outra coisa que eu quero dizer sobre a palavra. Quarto, a palavra é água. Efésios 5, 25 a 27. Diz assim: maridos, ame cada um a sua mulher como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e
culpável. João 15:3, Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra é água que limpa, é água pura, que limpa a nossa vida. Você quer ser limpo de toda a sujeira que você acumulou? Uma vez eu ouvi um irmão dizer, ele falou: pastora, como é difícil quando a gente viveu uma vida muito imoral no passado, como é difícil a gente se santificar. Eu não queria ter vivido tudo que eu vivi. Que eles batalhavam muito na sua mente. Que eles, a palavra limpa, ela é água. Você tem que orar, você tem que falar, você tem que declarar. Você tem que deixar a palavra ir limpando a sua mente. A Bíblia diz que nós devemos limpar a nossa consciência das obras mortas das trevas. É pela palavra que você vai ser limpo. Só que, geralmente, a gente vai ler a Bíblia, a gente deita no sofá, ele deita no sofá, abre a Bíblia, aí começa a ler, daqui a pouco você já tampa a luz, que a luz já está incomodando. Antes de acabar o capítulo, você já está dormindo. Ou remédio para dar sono é ler a Bíblia. Quem nunca sentiu sono lendo a Bíblia aqui? Levanta a mão, que eu vou desconfiar de você. Porque dá sono, querido. Só que a gente faz isso de maneira errada. Como que a gente tem que ler a Bíblia? Primeira coisa, fique em pé. Abre a sua Bíblia. Você quer declarar a Bíblia? Você quer viver o que nela está escrito? Vai ser trabalho árduo. Vai ser batalha espiritual. Ninguém vai para a batalha sentado. A gente vai em pé. Então, fique em pé, abre a Bíblia. Escolhe o texto que você vai declarar e começa a declarar. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos quebrantados, aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade ao cativo, e você vai declarando, e você vai andando, e você acaba o texto, começa de novo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando você lê 10 vezes a mesma coisa, você vai fechar a Bíblia e você vai falar: o Espírito do Senhor está sobre mim. A verdade já não está aqui, ela está aqui. E ninguém vai falar para você, vai poder dizer para você que você é vazio, que você não é nada. Você vai saber: o Espírito do Senhor está sobre mim. Você sabe, queridos, eu tenho essa experiência com esse texto. Porque eu sempre acho muito difícil consolar uma pessoa que está chorando. Mas esse texto diz assim, que o Espírito nos ungiu para consolar todos os que choram. Toda vez que eu vou num velório, que eu vou consolar alguém que está chorando, alguém que passou uma luta, eu me lembro, eu sou ungida para consolar todos os que choram. E eu vou nessa fé. Não é porque eu sou melhor, é porque está escrito. Está escrito. Lembra de Jesus? Como é que Jesus venceu o diabo? Está escrito. E às vezes vem o irmãozinho: mas onde que está escrito? Né? Mas onde que está escrito tal coisa? Está escrito. Jesus não falou onde que estava escrito para o diabo. Ele falou: está escrito, acabou. Se você não sabe o endereço, você fala: irmão, está escrito, vai procurar. Mas saiba o que a Bíblia diz sobre você, amém? Levante-se, comece a ler a palavra em voz alta. Nós tivemos o congresso de líderes em março. Em 24 horas nós lemos todinho o Novo Testamento. Sabe como? Abrindo a Bíblia, andando e falando. Em 24 horas nós lemos todo o Novo Testamento. Aí tem um irmão que deu um testemunho, que Deus falou muito com ele sobre oração. E um dos textos que caiu para ele foi o texto que falava sobre o juiz iníquo. E ele estava ali lendo, andando, e o Espírito Santo falando com ele que ele precisava ser como o texto estava dizendo. É isso que vai acontecer quando você for proativo. Quando você resolver agir em direção a Deus, a palavra de Deus, e não ficar passivo, né? Sentado, lendo a Bíblia, silenciosamente, né? Descansadamente, deitado eternamente em um berço esplêndido. Você não vai viver nada.
do que a palavra diz. Seja proativo. Amém? Libere a verdade, libere Jesus dentro da sua casa. Ande pelo quarto dos seus filhos. O Espírito do Senhor está sobre meu filho. O Senhor ungiu para pregar libertação aos cativos. Amém? Para pôr em liberdade os oprimidos. E você vai declarar: meu marido já não é aquele traste, né? Meu marido é ungido do Senhor. O meu marido é como árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Se você, esposa, sofre com seu marido, que ele não é tão sensível às suas necessidades e a você como você gostaria, tem um versículo que diz assim, que os maridos devem tratar as esposas com discernimento, tendo consideração para com elas como a parte mais frágil. E você pode orar: Senhor, eu te agradeço, porque o Espírito Santo está no meu marido agindo. E ele, então, vai ensinar meu marido a me tratar com discernimento, tendo consideração que eu sou parte mais frágil. Mas quando ele chegar, não vai agir igual a brutamonte, né? Seja a parte mais frágil. Amém? Senão o Espírito Santo vai falar: ué, tem alguma coisa errada nessa casa. Mas libera, querida, a palavra de Deus dentro da sua casa. Deixa ela sair da sua boca em voz alta. Declare. Escreva textos da palavra. Cole na sua casa. Bem em cima da cama do meu filho tem um texto de Isaías profético sobre a vida dele. Não temas. Começa assim. E hoje, essa semana, a gente estava orando por ele. E ele estava confessando algumas áreas de medo na vida dele. E chorando, e a gente fala: não temas, declarando o Espírito de Deus sobre a vida dele. Você tem que fazer isso com seus filhos. Espalhe versículos, faz ele decorar os versículos. O primeiro versículo que eu decorei, eu não sabia ler. Na casa da minha avó tinha um quadrinho, um pratinho, e estava escrito lá: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Só que toda vez que eu ia na minha avó, eu falava: mãe, o que está escrito? E ela repetia. Antes de eu aprender a ler, eu já tinha decorado esse versículo. A importância de você ter versículo vai despertar a curiosidade do seu filho. Mãe, o que está escrito? Você repete, repete. Um versículo que o seu filho precisa saber de cor. Você que tem filho pequeno, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Tem que ensinar. São coisas que estão na Bíblia. Aí você manda o filho deitar, cuidado com o bicho papão. Né? Olha o homem do saco, né? O meu filho tinha medo do homem da luva. O homem da luva era o lixeiro. Ele via aquela luva enorme na mão dele, quando ele era bem pequenininho. E ele tinha medo do homem da luva, o homem do apito. O homem do apito era, sabe, na época lá, o vigilante do bairro passava de bicicleta apitando de madrugada. E ele dormia com os dois dedinhos no ouvido, com medo do homem do apito. E ele tinha medo do homem da luva. E a gente tentava ensinar ele a não temer. Continuando. Então, como você vai ser limpo? Declarando a Bíblia, orando a Bíblia. A palavra também é martelo. Quem sabia que a palavra é martelo? Eu perguntei de manhã, ninguém sabia. Não vale. Estava de manhã, né? Ninguém sabia? Abre lá em Jeremias 23, 29. Jeremias 23, 29. Diz assim: não é a minha palavra como o fogo, pergunta o Senhor, e como o martelo que despedaça a rocha? É uma pergunta que Deus faz, é uma pergunta afirmativa, né? Não é a minha palavra como fogo e como o martelo que esmiuça a rocha. O que quer dizer? Que quando você começar a declarar a palavra de Deus, ela vai martelar a dureza do coração da pessoa que você ora, até que essa dureza se quebre. Por isso é importante orar pelos perdidos,
Orar pelos duros de coração, por aqueles que nos perseguem, porque a palavra liberada, declarada, ela vai quebrar a dureza de coração. Ela vai quebrar fortalezas da mente. Ela vai quebrar muralhas que o inimigo levantou para te paralisar. Amém? Declare a palavra e lembre, ela é um martelo. Dificilmente a pessoa prega um prego usando o martelo uma vez só, né? Diz que um dos melhores, os melhores pregadores é 3 vezes, né? Não é? Então, no mínimo 3 vezes tem que declarar a palavra, né? Aí se a rocha for muito dura, você vai martelar, vai declarar a palavra até que quebre a dureza. A gente tem uma experiência na família com meu sogro, com esse versículo. Uma vez ele teve pedra nos rins. E ele ficou 3 dias gritando de dor. E ele se recusava a ir no médico. Ele falava, eu creio na palavra de Deus. Está escrito que a palavra é como um martelo que esmiuça a pedra. A palavra de Deus vai quebrar essa pedra. Ele ficava declarando a palavra. A gente via ele rolando, gritando, gemendo, pálido. E ele não foi no médico. E foi tudo que a profeta orar por ele, foi lá. E a pedra não saía. E ele falava, mas essa pedra vai ser quebrada. Porque Jesus já me curou. Essa enfermidade não me pertence, ela foi levada na cruz. E a palavra de Deus é martelo que esmiuça a rocha. No final dos 3 dias, queridos. Ele foi ao banheiro. A pedra saiu esmiuçadinha, farelo. Ele foi curado pela confissão da palavra de Deus. É a fé em operação com a palavra. Quando você ora a palavra, declara a palavra, ela vai quebrando tudo que precisa ser quebrado. Amém? A palavra de Deus traz prosperidade. Josué 1:8, esse é o último tópico. Josué 1:8. Eu gosto muito desse texto, porque esse texto foi Deus falando com Josué. Ele disse assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus estava falando de Josué, não cesse de falar das palavras desse livro. Não cesse de meditar nas palavras desse livro de dia e de noite. E a gente às vezes tem uma visão errada sobre meditação. O que é meditar? A gente sempre lembra daquelas religiões de meditação que as pessoas sentam em uma posição e ficam em silêncio, com os olhos parados ou fechados, às vezes proferindo algum mantra, né? Mantra. Ou simplesmente em silêncio. E a gente acha que meditar na Bíblia é assim. Quem já conseguiu meditar assim? Rapidinho, você já está pensando nas contas para pagar, nos problemas, tudo que você tem que fazer, e a palavra de Deus ficou esquecida. Só que, pesquisando no Strong, dicionário bíblico, essa palavra meditar, ela tem tudo a ver com muitas coisas, menos com ficar em silêncio. A palavra meditar, ela significa gemer, rosnar, proferir, cismar. Quando você cisma com alguma coisa, que não sai da sua cabeça, né, gente? Estou cismado. Aquilo fica. Resmungar, meditar, falar e rugir. Isso aqui é meditar. Então, como é que eu vou meditar? Eu vou falar. Vou pegar um texto aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vou meditar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Posso até resmungar, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas tem horas que você está tão bombardeado pelo inimigo, aí o inimigo está na sua cabeça, parece que você não tem pastor, o pastor não vai na sua casa. O pastor não te visita. O pastor, às vezes, nem te cumprimentou. E fica aquelas coisas na sua cabeça.
aí é hora de você rugir. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sai daqui, diabo, eu tenho um pastor que está dentro da minha casa todos os dias. Ele é o meu pastor. Isso é meditar, queridos. É assim que você medita. É de dia e de noite você declarando a palavra. Amém? Ensinando, falando. Isso que está escrito em Deuteronômio. Fala a palavra para os seus filhos, andando pelo caminho, sentado em sua casa, comendo na mesa. Em todo o tempo, escreve na testa. Escreve nos umbrais da porta. Isso é meditar dia e noite. Tem gente que tem tanto quadro macabro em casa. Não tem um quadro que tem um versículo bíblico. Põe um leão lá, né? Bem de frente para a porta. Põe um leão, escrito Leão de Judá. Começa a trazer memórias na sua casa, que vai te fazer refletir a palavra de Deus. Quando você medita, canta, declara, quando você proclama, quando você fala a palavra de Deus, ela vai se impregnando no seu espírito, vai te limpando, vai te alinhando aos pensamentos de Deus e te levando a tomar sábias decisões. Na hora que você quiser falar, você vai lembrar que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Na hora que você quiser apartar uma situação difícil dentro da sua célula, parece que tem aquela contenda que não acaba muito, você vai lembrar, tira o contencioso, vai cessar a contenda. E você vai começar a lembrar de muitos textos da Bíblia, que vai te levar a tomar boas decisões. Então você vai começar a atrair prosperidade. Porque às vezes a gente acha assim, eu dou dízimo, por que eu não estou próspero? Mas você dá dízimo, mas você fala mal de autoridade. E daí? Você não tem a bênção de Deus, queridos. Você dá dízimo, mas você desonra pai e mãe. Então, quando você entra em contato com a palavra de Deus, toda a sua vida vai endireitando. O dízimo e a oferta, junto com os princípios aplicados na sua vida, vai trazer a prosperidade para você. Amém? Vai trazer a prosperidade. Isso é a verdade de Deus. É isso que Deus estava falando para Josué. Josué, medita de dia e de noite. Tenha o cuidado de fazer isso. Fale a palavra, medite nela. Só então, você fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. Amém? Olha aí o segredo da prosperidade, queridos. Durante muitos anos eu declarei Deuteronômio 28 sobre a minha vida. Eu não vim de uma família rica. A gente teve tudo o que precisava, mas nós não viemos de uma família rica. Meus pais não eram ricos. Mas eles nos deram tudo o que precisamos, né? E sabe como adolescente é, que é sempre um pouquinho a mais, né? Hoje ainda mais, porque hoje o mundo é cheio de eletrônicos, né? Então, os adolescentes querem muitas coisas e tal. Na minha época, eu também queria algumas coisas e não podia. Mas eu encontrei esse texto da palavra de Deus, é um texto de bênção. E eu falei, Senhor, eu quero declarar esse texto e te dar permissão para mudar a minha história. E todos os dias eu tinha um período de oração de 1 hora e meia, e eu declarava esse texto, queridos. Você abriu aí, Deuteronômio 28, 1 a 14. Eu vou ler, declarando ele na minha vida, para você entender como que você vai orar na sua casa. Você vai personalizar a palavra de Deus para a sua vida. É assim, ó. Se eu obedecer fielmente ao Senhor, meu Deus, e seguir cuidadosamente os seus mandamentos que me dá o Senhor, o meu Deus, me colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre mim e me acompanharão se eu obedecer ao Senhor, o meu Deus.
Eu serei abençoada na cidade e serei abençoada no campo. Os filhos do meu ventre serão abençoados, como também as colheitas da minha terra, os bezerros, os cordeiros dos meus rebanhos. A minha cesta, a minha amassadeira serão abençoadas. Eu serei abençoada em tudo que fizer. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de mim os inimigos que me atacarem. Virão contra mim por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos meus celeiros e a tudo que as minhas mãos fizerem. O Senhor, o meu Deus, me abençoará na terra que me dá. O Senhor fará de mim o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se eu obedecer os mandamentos do Senhor, o meu Deus, e andar nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que eu pertenço ao Senhor e terão medo de mim. O Senhor me concederá grande prosperidade no fruto do meu ventre, nas crias dos meus animais e nas colheitas da minha terra, nesta terra que ele jurou aos meus antepassados que me daria. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à minha terra no seu devido tempo, para abençoar todo o trabalho das minhas mãos. Emprestarei a muitas nações, de nenhuma tomarei emprestado. O Senhor fará de mim cabeça e não cauda, se eu obedecer aos mandamentos do Senhor, o meu Deus, que hoje me dá, e o seguir cuidadosamente. Eu estarei sempre por cima, nunca por baixo. Não me desviarei nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje me dá, para seguir outros deuses e prestar culto. É assim que ora a Bíblia, queridos. Você já pensou você orando todo dia isso aqui? Ah, mas não tenho rebanho, não tenho cabrito. Vai que Deus quer te dar. Você não sabe? Olha o meu rebanho, que lindo. Amém? Às vezes você não sabe, vai orando, vai declarando, vai liberando a palavra de Deus. Na sua vida vai trazendo à luz o que não existe. Essa palavra é poderosa para mudar a sua história. Essa é a linguagem de Deus. Aqui estão os pensamentos de Deus a seu respeito. Amém? Salmo 119, versículo 18 diz assim: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Ore isso. Pega o Salmo 119 e ore o Salmo 119. Ai, mas é muito grande. Glória a Deus, né? Salmo 119, 11. De que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? Como você sabe, jovem? Guardar puro o seu caminho. Como você sabe fazer isso? O versículo responde: observando a tua palavra. É a palavra de Deus que guarda a nossa vida. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E você vai lendo e você vai vivendo e declarando: a tua palavra me faz mais sábio que os meus mestres, porque tenho meditado nos teus testemunhos. Salmo 119. Você vai declarando, você vai se enchendo dela e o Senhor vai te promovendo. Amém? Queridos, nós precisamos voltar a orar a Bíblia, a falar a Bíblia. Ainda que você não sabe cantar, cante com os cantos gregorianos. Pegue a Bíblia lá na sua casa e comece a cantar a Bíblia. Declarar a Bíblia. Deixa ela fluir do seu interior. Deixa ela fluir como um manancial de vida. Amém? E você vai viver os milagres. Nós estamos nesse tempo, nesse kairós de Deus, levantando torre de oração 24 horas. Querido, Deus conta com você. Essa é a visão de Deus para esses dias. Colocamos ali, ó, todos os pedidos de oração. Tem um banner aqui, ó, só orando a palavra. Você pode vir, abrir e ler e declarar. O Salmo 18 é um salmo lindo, já está na primeira pessoa. Eu te amo, Senhor, força minha. Olha que lindo. É um salmo de adoração e de guerra ao mesmo tempo. É nele que está escrito: com meu Deus salto muralhas. Se a muralha não cair, eu vou saltar ela. Amém? Você precisa se encher, vir orar. E quando você estiver aqui orando, ande, declare, ruja. Amém? Faz a palavra viva, operante, seja ativo, proativo.
você vai ver o que Deus vai começar a fazer. Os cristãos da primeira igreja, a igreja primitiva, eles dançavam com a palavra de Deus. Ao longo de séculos, isso era comum. Eles iam orar e eles dançavam. Hoje eu pedi para a Pamela, ela estava dançando com a palavra. Tamanho era o amor. Eu, por muitos anos, dormi abraçado com a palavra. Depois me casei e tinha que abraçar o marido. Mas eu dormia abraçada na palavra. Ela era o meu travesseiro, às vezes. Chorava em cima dela até dormir. Você tem que amar. Oh, quanto amo a tua lei. Ela é a minha meditação todos os dias. Você tem que voltar para a palavra de Deus. Às vezes a gente lê tanta coisa, ouve tanta coisa, mas não gasta tempo com a palavra de Deus, com a linguagem de Deus. Amém, queridos? Queria que você ficasse em pé. Eu quero orar por você. Eu vou pedir para o pastor tocar uma música. Eu combinei com o Mike uma coisa, mas fluiu outra, Mike. Vou pedir para o pastor tocar Quando o Vento Soprar. E eu quero que você, que está com a vida de oração morta, que você se coloque diante do Senhor. Se você quiser colocar a mão no seu coração, se você não consegue orar, se você não consegue ler a Bíblia, se a sua vida devocional está morta, nós vamos profetizar sobre a sua vida, queridos. O vento do Espírito. E essa vida de oração vai ressuscitar. Você vai se colocar em pé e você vai fazer parte de um exército poderoso. Você que tem problema com vício e não consegue se libertar do vício, começa a declarar a palavra: Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora não há condenação para mim, porque eu estou em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. São versículos que você vai declarar todos os dias, quebrando o poder do vício sobre você. Jesus não te condena se você tem um vício, mas Ele espera que você seja ativo, proativo, que você lute contra ele. Nós vamos profetizar. E você, querido, que quer profetizar sobre as suas células, sobre alguém, sobre um parente, sobre um filho, o Espírito de vida, cante com fé, cante com fé. Sopra, Espírito, levanta os caídos, restaura as feridas, dores antigas, vem pra curar. Sopra, Espírito, trazendo vida. Traz vida, Senhor. Traz vida onde a morte. Junta os pedaços, já ouço um ruído do teu agir. Faz levantar do vale, põe de pé os ossos secos com teu poder, vem restaurar.
ressuscita a vida de oração. Ressuscita, Espírito. Sopra. Eu quero ouvir o ruído. Eu quero ouvir o ruído do vento soprando. Cadê o seu clamor? Cadê a sua oração? De ossos batendo com ossos. O ruído de ossos batendo com ossos. Cada osso a seu osso. E farei crescer tendões sobre vós. E porei carne em vós. E farei crescer pele. Oh! Sopra dos quatro cantos, ó Espírito. Sopra sobre os mortos para que vivam e se levantem, se tornem um exército poderoso, um exército que ora, não um exército com as armas carnais, mas com armas espirituais. Espada da palavra, a espada da palavra. Que sejam quebradas cadeias, algemas de pecado. Seja quebrado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, vem Espírito Santo, sopra santidade. Santidade nos lábios. Santidade na mente, no coração. Santidade, Senhor. Jesus. Quando o vento sopra, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Glória a Deus. Aleluia. Toda a glória, toda a honra, todo louvor a Jesus, o nosso Senhor. Eu quero encerrar, nós vamos passar para a ceia. Pode sentar, queridos. Eu quero encerrar falando para vocês que João, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, a última visão de Jesus foi Jesus glorificado, não mais numa cruz, pregado, desfigurado. Ele viu Cristo glorioso. E ele fala em Apocalipse que da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. E se você ler Efésios capítulo 6, quando fala da armadura de Deus, e fala assim, que nós devemos pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Na boca de Jesus está a palavra de Deus. E ela também deve estar em nossa boca. Amém?